Let us turn to the Song of Solomon, chapter 6. Vamos abrir em Cânticos de Salomão, no capítulo 6. Verse 2. Versículo 2. My beloved has gone down to his garden, to the beds of balsam, to pasture his flock in the gardens and gather lilies. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Verse 11. Versículo 11. I went down to the orchard of the nut trees, to see the blossoms of the valley, to see whether the vine has budded or the pomegranates had blossomed. Desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Then verse 12. E agora então versículo 12. Before I was aware, my soul sent me over the chariots of my noble people. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Come back, O Shulamite. Come back, that we may gaze at you. Volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta, para que nós te contemplemos. Why should you gaze at a Shulamite as at the dance of the two companies? Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Now, I think we try to share on the third garden tonight. Nós gostaríamos de compartilhar a respeito do terceiro jardim hoje à noite. Now, before we do that, I know some of you may be puzzled. You have some idea about Israel, but you still have you are confused where is where. Eu creio que alguns de vocês aqui podem estar um pouco confusos a respeito da terra de Israel e talvez vocês não saibam muito bem onde fica o quê. And thank the Lord, some young brother and sister, they already prepared something about the map, and we are able to show to the brothers and sisters. Então, graças ao Senhor, alguns jovens irmãos e irmãs, eles prepararam alguns mapas e nós podemos então mostrar para os irmãos e irmãs. Now, I don't know what they are preparing, so anyway, when I see something, I see whether I have something to say, then I say it. Just one second. I was just receiving some hand signs from the back. So, sorry. Desligar a luz aqui um pouquinho. Okay. Você tem algum apontador de laser aí? Esse aqui é bom preparado, hein? I think it's the top one. Okay. All right. The map we have here. O mapa que temos aqui. Important thing is Jerusalem. Where the Jerusalem is. Tá vendo onde é que está Jerusalém? The top one. The top one. Where the Jerusalem is. Tá vendo Jerusalém ali? Then
Let's see. So this must be Dead Sea. Então ali está o Mar Morto. Now this is Google Map. Esse aí é o Google Maps. So now in this Dead Sea, can we? Pode subir um pouquinho mais, não? Probably they don't have it, right? Yeah. Talvez não tenha. But anyway, if you look at okay. Tem por aqui. Sobe mais, vê se consegue subir mais. Subir. Não. Descer. Okay. Já que funcionou subir, descer vai funcionar, né? No, I saw Engedi. That should be Engedi. Ali deve ser Engedi. You see, that's the west side of the Dead Sea. Ali é o lado oeste do Mar Morto. Now, this Engedi actually is oasis surrounded by the desert. Então, Engedi na realidade é um oásis que está circundado por um deserto. So if you travel around Dead Sea, all desert. Se você viajar ao redor do Mar Morto, você vai encontrar apenas deserto. So now you can see when in the first chapter of the song, talking about the henna flowers in the vineyard of Engedi. E no capítulo 1 fala a respeito das flores de hena nos jardins ou nas vinhas de Engedi. So that's the setting that Jerusalem and is in that area. Então observe que está muito próximo a Jerusalém. All right, I don't know how next. Você tem algum outro mapa? Dá um zoom alto aí. Mais. Aí. All right. Okay. So now let me just okay. So if starting from Jerusalem and travel north. Se você sair de Jerusalém e viajar para o norte, then you see Nablus here. Você está vendo Nablus ali, Siquém. That's Shechem. É Siquém. That's just the middle point between Dan and Beersheba. E esse é o ponto intermediário entre Dan e Berseba. So here you find you are traveling along the Samarian hill. Você, de fato, nesse momento, saindo de Jerusalém indo para Nablus, você vai estar viajando nas colinas de Samaria. And you saw some beautiful valley there. E tem um vale maravilhoso ali. So the beautiful flower garden described in chapter 2 most likely is this area. Então, provavelmente aquele segundo jardim que está descrito no capítulo 2 está naquela área ali. So then if you travel further north. Se você viajar um pouco mais para o norte, isso. So all the way to Sea of Galilee. Até o Mar da Galileia ali. Now from Nazareth, if you want to go to Capernaum should be here. Então se você for viajar, você vai chegar em Cafarnaum, que fica bem ali, ó. Yeah, it's about 11 o'clock. Se você imaginar que aquilo ali, um relógio, está na posição de 11 horas. See, so then you have to go through a valley. Então você tem que passar por um vale. That's called Valley of Dove. Que é chamado Vale das Pombas. And Valley of Dove actually is just between the two cliffs. Na realidade, esse Vale das Pombas fica entre dois penhascos. So if you walk through the valley, you will see the clefts of rock everywhere. Se você caminhar por esses vales, você vai então ver essas escarpas da rocha. So the dove supposed to stay there. Então as pombas devem se esconder naquelas fendas da rocha. So you remember how Solomon spoke to Sulamite? Você se lembra então como Salomão falou com a Sulamita? Because at that time Sulamite was in one of these caves. Porque naquele momento a Sulamita estava numa dessas fendas. Then we remember the poetic praise given by Solomon. Então nós nos lembramos daquele poema que Salomão proferiu. So that's the setting. Então esse é o contexto geográfico. And of course, in the time of our Lord Jesus, é claro que na época do Senhor Jesus, those caves actually were occupied by zealots. Na realidade, aquelas fendas, aquelas cavernas, elas eram ocupadas pelos zelotes. Yeah, because actually it's not far. The Valley of Dove actually not far from Tiberias. Na realidade, esse Vale das Pombas não é muito distante ali de Tiberíades. Now, Tiberias actually was a Roman, the headquarters of Roman camp. Na realidade, Tiberíades era o quartel-general do exército romano. Of course, zealous
as patriot, they try to attack the Roman. E os zelotes, como eles eram patriotas, eles tentavam atacar esse quartel-general. So finally, Roman people counterattack. Então, finalmente, os romanos eles contra-atacaram os zelotes. They really burned this zealot alive. E realmente queimaram vivos os zelotes. Because normally, how can they enter into the cave? Como é que eles poderiam entrar naquela caverna? They go to the top of the cliff. Eles subiam no alto do penhasco. Then they take a rope. Eles desciam por uma corda. It's like a Spider-Man. É como Spider-Man, Homem-Aranha. And then also like a Tarzan. Também como Tarzan. Swing, finally you get into it. So that's how they live in that. É assim que eles viviam ali. You see. And when our Lord spoke on a Sermon on the Mount, quando nosso Senhor Jesus proferiu o sermão no monte, love your enemy. Amai os vossos inimigos. Now that mountain is not far from there. Aquela montanha, os chifres de Ritim não ficam longe dali. So when the wind blow in the right direction, quando o vento sopra na direção correta, now those who hid themselves in the cave, aqueles que se escondiam nessas fendas, nessas cavernas, they should be able to hear the teaching of our Lord. Talvez eles pudessem ouvir o ensino do nosso Senhor. So that's about the first garden. Então isso nos fala a respeito do primeiro jardim. You see, you have to climb the mountain. You have to live up in the hills. Então você tem que subir no alto do penhasco e você tem que viver dentro das fendas das So that means montanhas. they appreciate this whole garden by the power of resurrection. Então eles apreciam esse jardim por causa do poder da vida de ressurreição. Okay, let me see how about the second garden. Vamos ver o segundo jardim. So can we go further north? Mas subir mais isso. Just a second. Estou completando mal. It should be in this area. Can you see that? No. That's supposed to be. Yes, sir. Should be. Can you condense again? Get smaller. Faz ficar menor um pouquinho. Menos um. Lebanon here. Líbano está No, ali. but that's today's Lebanon. The Beirut here, that's too far. É muito There's distante. Damascus here, so it should be right here. Damasco está ali. Should be in this area. Deve ser naquela região ali, ó. Yeah, Damascus. Yeah. should be in this area. Deve estar naquela região ali. So that's supposed to be the area where you have a Mount Hermon. É nessa região ali que se encontra o Monte Hermon. Then at the foot of Mount Hermon, you have Dan's ruin today. Então, ao sopé do Monte Hermon, você tem as ruínas de Dan hoje. And also the site of Caesarea Philippi. Também o sítio arqueológico de Cesareia de Filipe. Now in that area is very, very beautiful. E naquela região é muito, muito bonito. So strictly, let's just say in one word, the second garden should be at the foot of Mount Hermon. Então, em uma palavra simples, o jardim deve estar ao sopé do Monte Hermon. Now, since we have a picture here, let's concentrate in this Sea of Galilee. Então, uma vez que nós não temos a imagem ali, vamos concentrar no Mar da Galileia. Now, even bigger. Okay. Mais maior ainda, por favor. Okay. Carregando. Okay, that's enough. 14. Yeah, that's enough. Wait. Horns. Yeah, that's right. You have horns of Hatim here. Esses são chifres de Hatim. When you look from a distance, that mountain has two horns. Então, quando você olha à distância, aquela montanha é como se tivesse dois chifres. Actually, it's almost like two small mountains in the big mountain. É como se fossem duas pequenas montanhas sobre uma montanha grande. So most likely, the Sermon on the Mount was given in this mount.
Provavelmente o Sermão do Monte foi proferido nessa região, nessa And most montanha. likely, that's also the appointed mountain our Lord Jesus agreed with the disciple after his resurrection. Então, provavelmente foi esse o local que o Senhor Jesus combinou com os discípulos que eles deveriam se encontrar após a sua ressurreição. So if you really come down from here, Se você de fato vier até aqui, you will take the valley of death. se você descer dessas montanhas, você vai chegar no Vale das Pombas. Then you come to the seashore. Você vai chegar então à praia do Mar da Almost. Galileia. Now here you come to a village called Magdala, E se você chegar naquele ponto ali, você vai chegar numa pequena vila chamada where Magdala, our Lord met Magdala. onde o Senhor Jesus se encontrou com Maria Madalena. And then this part Então, nesta parte ali, is most fertile part é a parte mais fértil in this whole area. em toda esta área. I will explain later. Eu vou explicar isso mais tarde. The place called Gennesaret. É um local chamado Genezaré. And because it's so rich, so fertile of this part of the world, of the land, Pelo fato de ser tão rica, tão fértil, so Sea of Galilee also called the Lake of Gennesaret. também é por causa disso que o Mar da Galileia também é chamado do Lago de Genezaré. So you have a Lake of Gennesaret and also land of Gennesaret. Você tem o Lago de Genezaré e você tem a terra de Genezaré. Now the third garden should be in this area. Então, o terceiro jardim deve estar localizado nessa região ali. Now I will explain more in detail. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Then, when we come to the fourth garden, Então, quando chegamos ao quarto jardim, now it's most likely in the villages in Samaria. talvez seja naquelas vilas de Samaria, então tem que subir. So let's Sobe um pouquinho. go, no, Ao contrário. further Desce. south now, further south. Desce. Yes. Shechem, let's look for Shechem. Para a direita. Para a esquerda. Nablus, yes, that's Shechem here. Nablus tem. You see, so there is a road, very ancient road, Tem uma rodovia muito antiga aqui, from Shechem all the way to Bethel, then to Bethlehem, de Siquém até Betel e depois even to Jerusalém, Hebron. Que chega até Hebron, mais ao sul. So that road is very, very, very old. Essa estrada, na realidade, é muito antiga. So most likely that the second garden, is along that road. Provavelmente aquele segundo jardim fica First one. Desculpa, o primeiro jardim fica ao longo dessa rodovia, And dessa of estrada. course, then from there, even go to the Sea of Galilee area. Então, obviamente, você prosseguindo nessa estrada, você chega até o Mar da Galileia. A fourth garden, Mas o quarto jardim, it most likely is either in the or let me say this. This fourth garden almost overlap with the first garden, almost. então, o quarto jardim quase que se sobrepõe com o primeiro jardim. In other words, it's from the villages in this area Na realidade, tem a ver com as vilazinhas nessa região aí, all the way to the village in Jethro Valley or Jethro Plain. ou seja, as vilazinhas que estão nessa região próxima a Siquém, a Nablus, até as vilazinhas que ficam próximas de Jezreel. Okay, so if we go further north, you will have Então, this nós vamos para o norte, plain, Jethro. Jezreel. We're in Nazareth. Oh yeah, right. Yeah, this should be the plain. Então, essa planície aí é a planície de Jezreel. Do you see? It's almost triangle one. É quase triangular, tá vendo? And remember, that's the ancient battlefield. Então, lembra que esse é um local de batalha muito antigo. There's also Armageddon battlefield in the future, according to Revelation. Então, de acordo com o Apocalipse, aí é o Vale do Armagedon. Now, Napoleon used to visit this area. Napoleão costumava visitar essa região. So, according to his De observation, acordo com a sua própria observação, this battlefield is the best battlefield in the world. ele acha que esse é o melhor campo de batalha em todo o mundo. So, this is called Jethro Valley. E aí é chamado Vale de Jezreel. And there are many villages here. Há muitas vilazinhas por aqui. So, because this is already in the 0 degree, almost in the sea level. Essa planície está aproximadamente no nível do mar. The hills north of it or south, the hills south of it, all much higher. Então, se você observar ao norte e ao sul, há montanhas, há montes bem mais altos. And the Sea of Galilee is 200 meters below sea level. E lembra que o Mar da Galileia fica 200 metros abaixo do nível do mar. So, most likely, if we study
Most likely. The fourth garden should be this whole area. Então, o quarto jardim inclui toda essa área. And also, it can be extended to the area of Shechem. E também se estende até aquela região de Siquém. Now, along the ancient road. Ao longo daquela estrada bem antiga. So we know this just through the careful study of this book. Nós sabemos disso ao estudarmos cuidadosamente o livro de Cânticos. Of course, these are only suggestions. Na realidade, são apenas sugestões. Bible never spelled it out. A Bíblia nunca detalha isso. But from what described there, mas de acordo com o que está descrito ali, now we should be able to see roughly it is like this. E a gente deve talvez ver algo como eu acabei de mostrar. All right, I think that's all Okay, for the map. Eu creio que é suficiente. Bom. Now we come back to chapter 6. Então nós voltamos agora ao capítulo 6. There's one phrase, it is almost universally recognized is the most difficult verse to explain. Na realidade, nós chegamos agora a um versículo que é universalmente reconhecido como o mais difícil de explicar. I tried many commentary, many notes. Eu tentei ler vários comentários, várias anotações. None of them is satisfactory. E nenhum deles me satisfez. The reason is because there is geographical setting behind it. A razão é porque existe um contexto geográfico por detrás desse versículo. So let me explain. Deixa eu explicar. Now we come to verse 11 of this chapter. Então nós estamos no versículo 11 do capítulo 6. I went down to the orchard of nut trees. Desci ao jardim das nogueiras. To see the blossoms of the valley. Para mirar os renovos do vale. To see whether the vine has budded or the pomegranates had bloomed. Para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. If you only read this part, se você ler apenas essa parte, it can be anywhere in the land of in the promised land. Isso aqui pode estar em qualquer lugar na terra prometida. However, the verse 12 mas, no entanto, o versículo give us 12 very important hint. nos dá uma dica muito importante. And that's exactly the verse people couldn't understand it. É exatamente esse versículo que as pessoas não conseguiram entender. Because if you do not know that geographical setting, Porque se você não conhecer o contexto geográfico, so this passage will become a riddle. It become vague. então essa passagem então se torna um enigma, ela se torna muito vaga. So here it said, before I was aware, my soul set me over the chariots of my noble people. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. But don't forget, Shulamite went down to the orchard of nut trees. Mas não se esqueçam, a Sulamita desceu até o jardim das nogueiras. That's part of the king's garden. E isso faz parte do jardim do rei. So how come you have a chariot of my noble people? Como é que acontece você ter aqui o carro do meu nobre povo? So because of this verse, Por causa desse versículo, it gives us a hint. nos dá uma dica. Actually, this garden, if you go through this garden, Na realidade, se você percorrer esse jardim, there is a highway. há uma estrada. This highway is called Via Maris. Essa estrada se chama Via Maris. In other words, Em outras palavras, it is the according to Isaiah, it is let me see. Isaiah, let me check with deixa eu verificar com Isaías. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo Verse 9. 1, it said, capítulo 1. by the Capítulo 9, way versículo of the way of the sea. Capítulo 9, versículo 1 fala o caminho do mar. Now, if you know the geography very well, Se você conhecer bem essa geografia, now, especially, because Israel is between Assyria and Egypt. Israel ele está localizado entre a Síria e o Egito, In ancient time. na época antiga. Now, in the Greek period, Greek period, Na época do Império Grego. it is between Seleucid dynasty and Ptolemy
dynasty. Isso ficava entre a dinastia Seleuta e Ptolomaica. Now, one is Syria, another one is Egypt. Uma era Síria, outra era Egito. So Israel always been sandwiched between these two huge countries. Então, na realidade, Israel ficava sanduichada, ficava espremida entre essas duas grandes dinastias, esses dois grandes países. Now, every time when either King Nebuchadnezzar or any other people, if they want to conquer Egypt, Então, toda vez que qualquer um daqueles reis desejava, como Nabucodonosor, conquistar Israel, they have to take the coastal. eles conquistaram o Egito, They have to take the way of Palestine, the way of Philistine. eles tinham que passar pelo caminho da Filistia, Now, which is along the seashore. que fica ali à beira-mar. Do you see? So, because of that, Por causa disso, now you can see there was highway there. então havia aquela rodovia, aquela estrada ali. So that made the military movement much easier. Isso fazia com que as tropas do exército se movessem muito facilmente. Alexander the Great did it. Alexandre o Grande passou por ali. And Nebuchadnezzar did that also. Nabucodonosor também passou por ali. They always took advantage of that highway. Eles todos aproveitaram aquela estrada. It is both military and commercial highway. Era uma rodovia, uma estrada comercial e militar. So that really make the connection between Damascus and Alexandria. De fato, essa estrada ligava Damasco até Alexandria. Damascus was a very important city at that time. Damasco era uma cidade muito importante naquela época. Alexandria also very important. E Alexandria também era muito importante. Because all the wheat of the Roman Empire from Egypt. Porque todo o trigo que era fornecido ao Império Romano vinha do Egito. So this way of Philistine. Então esse caminho que passava pela Filistia, Actually is exactly the Via Maris. na realidade era exatamente a Via Maris, The way of sea. ou seja, o caminho do mar. So that really make Israel is a very important place. Isso faz com que Israel se tornasse um lugar muito importante. Because Israel actually is at the junction of three continents. Yes, De fato, Israel se encontra na interseção de 3 continentes: Europe, Europa, Asia, Ásia and Africa. e África. So Israel just at that junction. Israel está exatamente naquela interseção. So almost the center of the world. É como se fosse o centro do mundo. But any commercial movement from Africa to Europe or from Africa to Asia. Qualquer trâmite comercial entre a África e a Ásia ou entre a África e a Europa. So you discover the movement definitely is done by the highway. Todo aquele movimento, aquele transporte acontecia por meio daquela estrada. So from Jerusalem, if you're going north, Então, se você está em Jerusalém, se você vai para o norte, you find two highways. This whole land being sandwiched by two highways. e essa terra de Israel, ela está de fato entre 2 estradas. So fourth garden, O quarto, third o garden. terceiro jardim, Somehow that highway goes through that garden. de alguma forma, esse jardim ele é cruzado por uma dessas Because estradas. Gennesaret actually very not far from the Via Maris. Que Genezaré, na realidade, não está distante da Via And Maris. more than that, E ainda mais, something interesting. algo muito When we interessante. come to the second garden, Quando nós chegamos ao segundo jardim, and we talk about let's read chapter 3 verse 6. vamos ler o capítulo 3, versículo 6. Who is this coming up from the wilderness? Que é isso que sobe do deserto? You know, during on that wedding day of Solomon. Então lembra que esse é o dia de Salomão. Now here you find that someone is coming up from the wilderness. Você vê que tem alguém que sobe do deserto. Now, because this is almost like a parade of the wedding for the king. Então, na realidade, é como se fosse aquela parada, aquela procissão do casamento real. So, in the time of Solomon, Então, na época de Salomão, it was very natural to take the king's highway. era muito natural que se tomasse a rodovia do rei, ou a King's estrada do rei. King's highway almost
go through the whole Transjordan mountain. Na realidade, essa estrada do rei, ela cruza, ela corta toda aquela região da Transjordânia. Now you remember people of Israel when they wandering in the wilderness, finally they want to enter into Canaan. Então você se lembra quando o povo de Israel, após vaguear no deserto, eles finalmente foram entrar na terra. Now Moses tried to lead his people, take a shortcut. That means you have to take a king's highway within the boundary of land of Edom. Na realidade, Moisés então quis escolher um atalho de tal forma que o povo pudesse entrar através daquela região que é, na realidade, Edom. But Edom king said no. Mas o rei de Edom falou não. And also later he tried the Moab. Na realidade, também, logo depois, Land of Moab. ele tentou entrar por Moab. Again say no. Mais uma vez ele recebeu um não. But what Moses request is this. O que Moisés, de fato, queria era o seguinte: we only try to take King's Highway. Simplesmente queremos andar na estrada real. We just go through it. A gente passa por ela. We guarantee we won't do any harm, any damage. Nós garantimos que não causaremos nenhum mal. But both King of Moab and the King of Edom, they say no. Ambos os reis de Edom e de Moab disseram não. So you know that there is a King's Highway starting from Edom, and then further north, that's Moab. E havia então essa estrada real que passava ao sul por Edom e ao norte por Moab. And then if you further north, e indo até mais ao norte, all the way to Damascus, até alcançar Damasco. And this is called King's Highway. E essa então é chamada da estrada real. Starting from Damascus, então começando lá em Damasco, passing Sea of Galilee, passando pelo Mar da Galileia, and then passing Mount Gilead, passando pelo Monte de Gileade, and then finally you reach Dead Sea. Finalmente você chega no Mar Morto. But still go on. E prossegue ainda. And then you come to the land of Edom. Aí chega à terra de Edom. Still go on. Prossegue. Finally you reach the Red Sea. Finalmente você chega no Mar Vermelho. And more than that. E ainda mais. Then take a turn back. Se você der uma volta agora. Finally all the way to En-Gedi. E voltar até En-Gedi. The En-Gedi is the place in the chapter 1 of Solomon. Lembra-se que En-Gedi é aquele local mencionado no capítulo 1 de Cantares, o Cântico de Salomão. So how do you know that's the King's Highway? Como é que você pode ter certeza de que essa de fato é a estrada real, Actually, ou o caminho do rei? Genesis 14 spell it out. Na realidade, você vê isso lá em Gênesis 14. Now why they call it King's Highway? Porque é chamada de estrada do rei, estrada real. Because in the time of Abraham, porque na época de Abraão, there are 4 kings. Havia 4 reis. From beyond the Euphrates. Da além do Eufrates. One is king of Elam. Um deles era o rei de Elam. Another one, king of Shinar. O outro era o rei de Sinar. Means king of Babylon. Ou seja, o rei da Babilônia. So you find that there are some army beyond the Euphrates. Então você descobre que existem exércitos além do Eufrates. Because they like to occupy the Dead Sea. Porque eles queriam ocupar aquela região do Mar Morto. Now Dead Sea was owned by 5 kings. Então a região do Mar Morto ela era possuída por 5 reis. Because every time when you have an earthquake or a volcano. E toda vez que havia um terremoto ou um vulcão. So there are something I don't know how to say it. Bitumen. Betume. Havia betume. When you to pave the road, right? É o que você usa para poder fazer o asfalto. That's actually is very cruel gasoline, right? Na realidade é um petróleo, é uma gasolina muito crua. But anyway, now Sim. after the earthquake, you find that bitumen floating on the Dead Sea. Então após um terremoto você via que havia betume flutuando na superfície do Mar Morto. Now in that time. Naquela época, when Egyptians they try to make mummy, quando os egípcios procuravam fazer as múmias, they have to use bitumen. Eles tinham que usar o betume. So because of that, por causa disso, it's very expensive. Ele era muito caro. So who is able to conquer the Dead Sea? Então, aquele que conseguisse conquistar o Mar Morto, they will get rich. Ficaria riquíssimo. Later they will sell all the things to Egyptians.
porque eles venderiam tudo aquilo para os egípcios. So finally, 5 kings being subdued. Então, finalmente, aqueles 5 reis foram derrotados. For 12 years, Por 12 anos, on the 13 years, e no they 13º ano, rebel against the 4 kings. eles se rebelaram contra aqueles 4 reis. Then 4 kings try to come back again. E aqueles 4 reis agora tentam retornar. Then according to Genesis 14, Então, de acordo com Gênesis capítulo 14, when those armies, when they march on toward their goal, quando aqueles exércitos 4 reis estavam marchando em direção ao seu objetivo, and when they march, quando eles marchavam, they conquer that place. eles conquistaram aquele And lugar. then they create a highway E eles criaram então essa rodovia, essa estrada, for the military use para uso militar, and also for the commercial use. também para o uso comercial. So there you discover, because they want to go to, they will have to go to that sea. Então vocês descobrem que eles queriam chegar até o Mar Morto. So that's why when they are march on, Então por isso que você vê quando eles marchavam, they really create that highway. eles de fato construíram aquela estrada. So that's why that highway is called King's É Highway. por isso que aquela estrada é chamada de Estrada do Rei. Even in the time of our Lord Jesus, the King's Highway is still there. Mesmo na época do Senhor Jesus, essa estrada estava lá. Both highways are there. Ambas estradas estavam So lá. now you can imagine Agora você pode the imaginar movement of bridegroom and bride. o movimento então do noivo e da noiva. For sure, they took King's Highway. Certamente eles tomaram essa Estrada do Rei. Then, passing by Mount Gilead, Passaram pelo monte de Gileade. reached the area of Damascus. Chegaram na região de Damasco. You're already in the area of Mount Hermon. Já estavam naquela região do Monte Hermon. Both of them descend to the foot of Mount Hermon. E ambos descem então até o sopé do Monte Hermon. You already come to the very source of Jordan River. E chegam na fonte do Rio Jordão. Then you'll find many beautiful scenery there. Você ali então encontra cenas maravilhosas. Even today, people try to describe that then area, Garden of Eden. De alguma forma, as pessoas até mesmo hoje descrevem a região de Dan como fosse o Jardim do Some of Éden. us have visited there. Alguns de nós estivemos ali. It is really beautiful. Realmente é lindo. Every time we always feel that time is too short. Sempre que estamos ali, sentimos que o tempo é muito curto. So if we have time, Se nós tivermos tempo, I think we should spend longer time in that area. temos que gastar muito tempo naquela região ali. Then you are able to appreciate Aí você vai ter- the second garden. Você vai poder apreciar o segundo jardim. So when we come to third garden, Quando chegamos ao terceiro jardim, we are occupied with another highway. aí nós estaremos concentrando numa outra estrada. That's the way by the sea, E é o caminho do mar, or Via Maris. ou a Via Maris. Now that highway is important Essa estrada é muito importante because Napoleon took that highway. porque Napoleão utilizou essa estrada. So these are ancient highways. Então são estradas antigas. For example, King's Highway, Então a estrada do rei, ou estrada real, it connects Saudi Arabia ela liga a Arábia Saudita and then and also somewhere near Petra. e também algum local próximo a Petra. There is Wadi called Wadi Rum, Há um Vadi, que se chama Vadi Rum. and most likely Moses spent 40 years there. Então provavelmente Moisés gastou 40 anos ali. I don't think they know what Wadi. Yeah, they don't know what um leito Oh, seco. let me explain. No, Ok, it's é o okay. leito seco de um rio. No, it's all right. That's just a place called Wadi Rum. Tem um lugar que se chama Vadi Actually, Rum. that's a Median desert. Na realidade é o deserto de Midian. You see, 40 years Moses has been spent there. Então por 40 anos Moisés permaneceu ali. So in that area, Então naquela área, you will be in the hometown of Job. você vai estar na cidade natal de Jó. Now, remember, at that time there are many wise men from that area. Sabe que naquela época existiam muitos sábios daquela região. So remember, because of this highway, Então lembre-se, por causa daquela estrada, and you know that people of Israel is no longer isolated. No. você sabe então que o povo de Israel não está mais isolado. So very interesting. In second garden, Então é muito interessante observar que no segundo you have a jardim, King's Highway. você tem então a estrada do rei, a No, estrada real. I mean, on the way to second garden, you have King's Highway. Desculpe. A caminho do segundo jardim, você então tem a estrada do rei. But in the third garden, Mas no terceiro jardim, this highway really passed through it. essa estrada corta o jardim. So then it will explain the passage in
in a much clearer way. Então, isso pode explicar essa passagem de uma maneira muito mais clara. And now, if this real the place for the third garden, Então, se realmente esse é o local do terceiro jardim, so it means that place should be called Gennesaret. então esse local tem que ser chamado Genezaré. Gen in Hebrew means garden. Gen, ou Gen, em hebraico, significa jardim. Saret, Gennesaret, according to those who understand Hebrew, Zaré, de acordo com aqueles que entendem hebraico, is priestly garden. é o jardim de príncipes. So you can say that's King's Garden. Então você pode dizer que ali é o jardim do rei. And now let me read a portion. I take it from the Bible dictionary. Deixe-me ler uma pequena porção que eu retirei do dicionário bíblico. So let me read it to you. Deixe-me ler para você. And talk about fertility of Gennesaret, land of Gennesaret. E esse texto fala a respeito da fertilidade daquela terra de Genezaré. Now it says, Diz o seguinte. now remember this is the orchard of nut trees, right? Lembre-se que aqui é o jardim o jardim das nogueiras. Okay. Now according to Bible dictionary, De acordo com o dicionário bíblico, according to the expert, de acordo com os especialistas, now talk about the fertility there. fala a respeito da fertilidade daquele local. The walnut, the palm, the olive, and the fig, which usually require diverse conditions, flourish together here. Então, as nozes, a palmeira, a oliveira e a figueira, que normalmente demandam condições muito diferentes entre si, elas florescem juntamente nesse local. One may call this place the ambition of the nature. Alguns podem chamar esse lugar a ambição da natureza. It is a happy contention of a season, as if each of them claim this country. É uma contenção feliz entre as estações e cada uma delas reivindica como seu local aquele ali. For it not only nourishes the different sorts of autumnal fruits beyond man's expectation. Porque não apenas ela nutre tipos diferentes de frutos outonais ou do outono, além de qualquer expectativa humana, but preserve them a great while. Mas também os preserva por um longo período de tempo. He says that it supplies grapes and figs through 10 months of the year. É dito que aquela região provê uvas e figos ao longo de 10 meses. And other fruits as they ripen together throughout the year. E outros frutos que amadurecem juntos ao longo de todo o ano. The fruits of Gennesaret had such high repute among the rabbis. Os frutos de Genezaré têm uma reputação tão alta entre os rabinos that they were not allowed in Jerusalem at the time of the feast. De tal forma que esses frutos não podiam aparecer em Jerusalém na época das festas. Lest any might be tempted to come merely for their enjoyment. Senão as pessoas talvez viessem a Jerusalém apenas para poder desfrutar desses frutos. So you see, according to experts, de acordo com os especialistas, indeed, Gennesaret is very fertile. De fato, Genezaré era uma região muito fértil. Even today. Até mesmo hoje. Many good fruit being sent to Europe and many other places. Muitos daqueles bons frutos são exportados para a Europa e outros lugares. And it's amazing. É impressionante. Especially after 1948. Especialmente após 1948. And when you visit that area again, especially that portion. Especialmente quando você visita aquela região ali. It's about 3 miles long. Ela tem cerca de 3 milhas Only de comprimento. 1 mile wide. 5 quilômetros de comprimento e 1.600 metros de largura. And then you find that the highway, the Via Maris really pass by it. Você então observa que a Via Maris cruza essa região. So that's roughly
the third garden. Então, grosso modo, esse aí é o terceiro jardim. Now, the fourth one already mentioned while we have the map. O quarto, eu já mencionei quando eu estava ali mostrando no mapa. So let us read chapter 7. Então vamos ler o capítulo 7. Chapter 7, Capítulo 7, verse 10. versículo 10. I am my beloved, and his desire is for me. Come, my beloved, let's go out into the country. Let us spend the night in the villages. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Let us rise up early and go to the vineyard, and let us see whether the vine has budded and its blossoms have opened. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as palmeiras. And whether the pomegranates have bloomed, that I will give you my love. Se já brotaram as palmeiras, dar-te-ei ali o meu amor. The mandrakes have given forth fragrance, and over our doors are all choice fruits. As mandrágoras exalam seu perfume, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos. Both new and old, which I have saved up for you, my beloved. Novos e velhos, eu tus reservei, ó meu amado. So this not only a pure garden. Então observe que isso não é puramente um jardim. Here you have fruits. Aqui você tem frutos, Here are flowers. você tem flores, And but this garden is mixed with the field. e de fato esse jardim ele está misturado com o campo. And this garden is so huge. E esse jardim é tão grande. You have to stay overnight in some village. De tal forma que você tem que passar a noite em alguma das vilas. So if you read the passage here, Então se você ler a passagem aqui, so it is almost sure it should mean the Jezreel plain or Jezreel Valley. provavelmente deve corresponder ao Vale de Jezreel. But however, No entanto, if you go further south se você for um pouco mais ao sul and climb up to the Samaria hill, e subir nas colinas de Samaria, when you're near Shechem, bem próximo a Siquém, and then you will see some valley, você verá então um vale ali, and there again you have some villages. e ali você vai ver algumas vilas. You see, so I think we should say the fourth garden Nós podemos dizer que o quarto jardim, probably is part of a Samaritan hill, ele ocupa parte das colinas de Samaria and probably all of Jezreel Valley. e provavelmente todo o vale de Jezreel. It is huge one. É um jardim muito If grande. one day you are able to travel across that plain, Se um dia você puder, então, atravessar aquela planície, in that huge plain, naquela planície gigantesca, at the west end, in the west end you have called a place. You have the place. Armageddon. When we see the Megiddo, yes, Megiddo. Yeah. So you have Megiddo as the west end. Você tem Megido no lado oeste, You have Bashan on the right and the eastern end. e no lado mais ao leste você tem Bet-Shean. So from the map you almost see the triangle. Então, naquele mapa ali você deve ter observado esse triângulo. So roughly these are the four gardens. Então, grosso modo, esses são os 4 jardins. So if you really put this all together, Se você agora reunir isso tudo, there's almost give you the land, promised land. vai quase que te mostrar a terra prometida. If you travel further south of Jerusalem, Se você viajar mais ao sul de Jerusalém, then of course you have Hebron, then you have Negev.
Você vai então chegar a Hebron e ao Negueb, But interesting thing is this. mas há algo interessante. When our Lord was on earth, Quando nosso Senhor esteve na terra, he went to Egypt. That is exception when he was very young. a exceção é quando ele foi ao Egito e ele era muito pequeno. But according to the 4 Gospels, Mas de acordo com os 4 evangelhos, the land our Lord Jesus walked a terra na qual o Senhor Jesus caminhou almost overlap with the land of Song of Solomon. quase que sobrepõe com a terra descrita nos This Cânticos de is Salomão. really amazing. Isso é impressionante. So when we come historical setting, Quando a gente agora chega ao contexto histórico, immediately you find something very, very interesting. imediatamente você encontra algo muito interessante. So now we move on to historical setting. Então agora nós vamos avançar para o contexto histórico. Now, from chapter 3, verse 6, Então do capítulo 3, versículo 6, when we compare with the record given in John's Gospel, quando nós comparamos isso ao registro que nos é dado no Evangelho de João, we almost can see that when our Lord Jesus came out from the water, nós quase podemos ver aquele instante que o Senhor Jesus sai das águas, when you cross the Jordan River, quando cruza o Rio Jordão, it means you leave the wilderness behind. significa que você está deixando para trás o deserto. Now you enter in the land of promised milk and honey. Você agora então está entrando na terra que mana leite e mel. And many years ago, it was Joshua who led his people out, lead the people out of the wilderness. E foi, muitos anos antes, foi Josué quem fez com que o povo saísse do deserto. Now, when our Lord Jesus came, Quando o Senhor Jesus veio, when he started to work, quando ele começou a sua obra, he started to work in the Dead Sea area. ele começou a sua obra na região do Mar Morto. And then he was baptized. Então ele foi batizado. And then when he came out from the water, Então quando ele saiu das águas, so the significance of his baptism, o significado, a significância do seu batismo, and simply means that now someone will lead us in the battle is over. significa o seguinte, que a batalha acabou. Now we'll enter into the kingdom rest. Agora nós entraremos no descanso do reino. So that's the difference between Solomon and David. Então essa é a diferença entre Salomão e Davi. Both of them are king. Ambos são reis, But David is the king of war. mas Davi é o rei da guerra. But now Solomon is the king of peace. Mas Salomão é o rei da paz. So that means war is over. Significa que a guerra já acabou. Our Lord was crucified O nosso Senhor foi and crucificado risen, e ressuscitou. ascended to heaven. Foi assunto aos céus. He won the victory in the war. E ele obteve a vitória naquela guerra. And now, today, he presents to us as Solomon. E agora ele se apresenta a nós como Salomão. He is heavenly bridegroom. Ele é o noivo He celestial. already been anointed as Christ. Ele já foi ungido como He Cristo. is the King of Kings and Lord of Lords. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now we know that. agora nós podemos saber. So, if you compare these two passages, Se você comparar essas duas passagens, you almost can see in this book você quase consegue ver neste livro what happened in the 4 Gospels. o que aconteceu nos 4 evangelhos. So, if this is possible, Então, se de fato isso for possível, then we want to go a little bit deeper então nós queremos ir um pouco mais fundo and see whether here and there e se ver se aqui ou acolá, in this book give us some kind of prophecy. se nesse livro nós podemos encontrar alguma profecia. Of course, this prophecy should concentrate on one thing. Claro que essas profecias têm que se concentrar em um só tema. Always between Solomon and Sulamite. Sempre entre Salomão e a Sulamita. Always between bridegroom and bride. Sempre entre o noivo e a noiva. So, in other words, Em outras palavras, now when this book was written, quando esse livro foi escrito, at that time people do not know much about Sea of Galilee. naquela época as pessoas não sabiam muito a respeito do Mar da Galileia. People did not travel much to the north. As pessoas não viajavam muito para o norte. But now it's different. Mas agora é diferente. Something will be predicted. Algo será predito aqui. And one day, someone who like Solomon, Então, um dia, alguém que é como Salomão, he will travel over these gardens. ele andará, ele viajará por meio His dos jardins. feet will be upon all this area. E os seus pés pisarão em todas essas áreas. So
if our Lord Jesus, Se o nosso Senhor Jesus, according to the prophecy here, e de acordo com a profecia aqui, now, Solomon, what happened here, o que aconteceu aqui, when you see someone coming up from the wilderness, quando você vê alguém saindo, subindo do that's deserto, a prophecy. isso é uma profecia. To foretell you that now one day you see someone will come out from the water. Para te dizer que um dia alguém vai sair das águas. Now, and you see that how the Holy Spirit pour upon him. E você vê como o Espírito Santo foi derramado And sobre there ele. is a voice saying that this is my beloved son in whom I'm delighted. E ouviu-se aquela voz do céu que disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. So, when you talk about the anointing of Christ, our Lord, Quando você fala a respeito da unção de Cristo, o he nosso started to Senhor, work, para que ele começasse a trabalhar, but now he's been anointed. mas agora ele foi ungido. So, when we come to the crisis of the life of our Lord, Quando nós consideramos aqueles momentos especiais na vida do nosso Senhor, incarnation is one crisis. a encarnação é uma dessas crises, Then baptism is another one. e batismo é uma outra. So, this way, Desta forma, now we want to find out nós queremos whether descobrir it's possible for us to find out the important crisis of the life of our Lord. se é importante nós identificarmos aquelas crises importantes na vida do Senhor In Jesus. other words, Em outras palavras, in this book, deste livro, we already been given the sketch of the heavenly bridegroom. já nos foi dado o esboço de quem é aquele noivo celestial. Before he was born. Antes mesmo dele nascer. Before he was born in Bethlehem. Antes dele nascer em Belém. Now, through these 8 chapters, Por meio desses 8 capítulos, somehow you find some sketch. você de alguma forma percebe um esboço Incarnation da encarnação, and baptism, do batismo, and then transfiguration, da on the transfiguração, Mount of Transfiguration, no Monte da Transfiguração, and then crucifixion, e também da crucificação, resurrection, da ressurreição and the pouring down of the Holy Spirit. e o derramamento do Espírito Santo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, these are very important crises. essas são crises muito importantes. So, if that's the case, Se for de fato assim, you not only have typology here, você não apenas tem tipologia aqui, you not have just an allegorical approach. você não apenas também tem abordagem alegórica. You take a brave assumption. Você pode assumir de maneira ousada. You even forget about history. Esqueça da história. But it works. E funciona. Because it did apply to our Lord Que de Jesus. fato isso aqui se aplica ao Senhor Jesus. But let's go through a double check. Mas vamos checar mais uma vez. Now, if you can find in this book Vamos ver se encontramos nesse livro some sketch of the crisis of life of Christ, algum esboço das crises da vida de Cristo. that's enough for us. Isso seria suficiente para More nós. than that. Mas é mais do que isso. Now, when you talk about the crisis, Quando você fala a respeito dessas crises, it cannot be just bridegroom. não pode ser apenas o noivo. At the same time, you must have Shulamite. Ao mesmo tempo, você também tem a sulamita. Do you see that? So Vocês this percebem? prophecy, either about the king or about Shulamite, Então, as profecias ou são a respeito do rei ou são a respeito da sulamita. either about the master Ou é a respeito do mestre or the disciples, ou a respeito dos discípulos. either about our Lord or Martha or Mary. Ou a respeito do nosso Senhor, ou Marta, ou Maria. You know, they all represent Shulamite. Todas representam They sulamita. love our Lord so much. Eles amam tanto o Senhor. They want to follow wherever our Lord goes. Eles querem seguir o Senhor onde quer que Ele vá. So we want to know Nós queremos saber. whether even when that only happened 2,000 years ago. Nós queremos saber se isso ocorreu apenas há 2000 But in the anos. time of Solomon, Mas na época de Salomão, actually in this book, na realidade neste Holy livro, Spirit was able to describe that book o Espírito Santo foi capaz de descrever esse livro before things happen. antes que as coisas You ocorressem. see, now some sketch already there. Ah, ali já tem um esboço. Now, if we are able to find that, Se nós conseguimos encontrar esse esboço, then of course the whole book, this whole Song of Solomon, even open wide, even wider to all of us. se conseguirmos ver esse esboço, esse livro ainda se abrirá mais para nós, So, mais amplamente. the starting point O ponto de início is when our Lord come out from the water. foi quando nosso Senhor Jesus ele saiu das In águas. that whole series of baptism ministry of John the Em Baptist. toda aquela série de batismo do ministério de João Batista, So he present to the world ele apresenta ao mundo bridegroom and bride.
O noivo e a noiva. So in this passage, Então, nesta passagem, you discover before that you talk about the king. e antes disso, você falava a respeito do rei. After that, you talk about Solomon. Depois dela você fala a respeito de Salomão. Now this is time King Solomon being together. É a primeira vez nessa passagem que rei e Salomão And estão when you talk juntos. about the King Solomon, Então, quando você fala a respeito do rei Salomão, immediately you see he is the bridegroom. imediatamente você vê que ele é o noivo. So you see, brothers, Então, vocês now veem, you can see some prophetical setting there. Então você vê aqui um contexto profético. Okay, now we can go on from there. Então nós podemos prosseguir a partir daí. And of course, it's very obvious when you come to the Mount Hermon. E aí fica muito óbvio quando você chega ao In Monte chapter Hermon, 4. no capítulo 4. Now you see that bridegroom and bride really on the mountain top of Mount Hermon. Você percebe então que tanto o noivo quanto a noiva estão no ponto mais alto daquela montanha. Now you remember the story of Mount of Transfiguration. Você se lembra daquela história que ocorreu no Monte da Transfiguração? So in the second song here, No segundo cântico aqui, we almost move from baptism of our Lord to the transfiguration of our Lord. é como se nós nos movêssemos rapidamente do batismo do nosso Senhor até a transfiguração do nosso Now we Senhor. are talking about those important crises. Estamos agora falando dessas duas crises importantes. All right. Now, if we go back to the gospel records, Se nós então voltarmos ao registro dos evangelhos, you know, one day our Lord went up to a mountain. nós nos lembramos que um certo dia o Senhor Jesus subiu a um monte. The Bible describes it as extremely high mountain. A Bíblia descreve como um monte muito alto. Now, there are only two mountains Há apenas, in the Bible can be described very high. apenas dois montes na Bíblia que podem ser descritos como sendo muito altos. One is Mount Hermon, and the one is Mount Tabor. Um deles é o Monte Hermon, o outro é o Monte Tabor. But you remember, in Mount Hermon, the Lord transfigured. Você se lembra que foi no Monte Hermon que o Senhor foi transfigurado? But in the time of our Lord Jesus, on the top of Mount Tabor, Mas- actually full of people. Na realidade, na época do Senhor Jesus, no ponto mais alto do Monte Tabor havia muitas pessoas. So it's impossible for the Lord ascend to heaven, appear transfigured on Mount Tabor. Seria impossível o Senhor ser transfigurado ali no Monte Tabor. And also, you remember when the gospel writer tried to describe the transfiguration. E vocês também se lembram de como os escritores dos evangelhos tentaram descrever aquela cena da transfiguração. And you remember, the Bible used the snow white. Você se lembra que eles utilizam o termo branco como a neve. So in another word, you can imagine, because when you reach the top of Mount Hermon, Você pode até mesmo imaginar, porque alcançar o ponto mais alto do Monte Hermon you know that was covered by snow. é coberto de neve. So in that kind of environment, Então, naquele tipo de ambiente, so Bible scholars are almost very sure os eruditos da Bíblia eles têm muita certeza transfiguration happened in the Mount of Mount Hermon. que a transfiguração aconteceu no cume do Monte Hermon. And then you know what happened. E aí você sabe o que aconteceu. On the Mount Hermon, No Monte Hermon, you find Moses and Elijah. você vê ali Moisés e Elias. And then you have Peter, James, and John. Você então tem ali também Pedro, Tiago e João. Not only heavenly bridegroom. Não apenas o noivo celestial está ali. Before that event, Antes daquele evento, the Lord says, some of you, before you taste death, o Senhor já havia dito, alguns de vós, antes de provarem a morte, and you are able to see the manifestation of the kingdom. verão a manifestação do reino. Now, in that heavenly kingdom, Naquele reino celestial, of course you have heavenly bride. você, claro que tem a noiva celestial. And heavenly bride. Heavenly bridegroom and heavenly bride. Você tem o noivo celestial e a noiva You celestial. see that Moses, Elijah represent the Shulamite in Old Testament. Você sabe então que Elias e Moisés representam a Sulamita no Antigo Testamento. And 3 disciples represent the Shulamite in the New Testament. E os 3 discípulos representam a Sulamita no Novo So Testamento. in Mount of Transfiguration, Então ali no Monte da Transfiguração, not only heavenly bride, not only heavenly bridegroom, also heavenly bride. você tem não apenas o noivo celestial, mas também a noiva Not celestial. only King Solomon, also Shulamite. Não apenas o rei Salomão, mas também a Sulamita. And then you remember something. E aí você se lembra de algo. Our Lord Jesus talked to Moses and Elijah. E o Senhor Jesus falava com Moisés e Elias. What are they talking?
Sobre o que eles estão falando? They talk about Exodus. Estavam falando sobre o Êxodo. Why Exodus? Que Êxodo que é esse? Because the same word as Exodus. Porque a palavra ali é Êxodo. In another word, É a mesma palavra do livro. our Lord was able to take exit from Mount of O Transfiguration. Senhor já tinha condição de sair a partir do Monte da Transfiguração. In another word, Em outras he palavras, was able to ascend to heaven from Mount Hermon. ele já podia subir ao céu dali do Monte Hermon. Do you know why? Sabe por quê? Second time heaven said, "This is my beloved, Porque foi a segunda vez que os céus dizem: Este é meu filho amado, in whom I well em pleased." quem eu tenho meu prazer. Now this second time, Essa segunda vez, the first time happened happened in the baptism of our Lord. a primeira vez aconteceu no batismo do Senhor Jesus. That's why these are two important crises: É por isso que essas são duas crises importantes. incarnation, Na encarnação, baptism, no batismo, transfiguration. transfiguração. In both these crises, Em ambas as crises, and you hear the voice from heaven. você ouve a voz dos céus. How heaven was pleased by the life of Christ Como os céus tinham satisfação na vida de being Cristo. shown in the 30 silent years. E que foram daquilo que ocorreu ao longo daqueles 30 anos de silêncio. And the work of Christ in the 3 years. Ou seja, a vida do Senhor naqueles 30 anos de silêncio e também a obra do Senhor Jesus nos 3 anos. Our Lord came to this world to fulfill the will of God. O nosso Senhor veio até essa terra para cumprir a vontade de Deus. As far as life is concerned, No tocante à vida, heaven was satisfied. os céus estavam satisfeitos. After 3 years of labor, No tocante aos 3 anos he de bare trabalho, much fruit. ele produziu muito fruto. According to John, De acordo com João, if you want to describe his work, se você quiser descrever as obras do Senhor, no library in this world can be contained. os livros deste mundo não poderiam conter. So we know that. Você sabe disso. That 3 years Você sabe que naqueles 3 anos is like our 3 million years. é como se para nós fossem 3 milhões de He has anos. no sin. Ele não tinha pecado. And he's the son of man. Ele é o filho do homem. When he labor, Quando ele when he trabalhava, everything is so lutava, effective. era tão eficiente, tão Everything was eficaz. so efficient. Era tão eficaz. After 30 years, after 33 years, Após 33 anos, both life of Christ tanto a vida de Cristo and the work of Christ e as obras de Cristo, all satisfy heaven. ambos satisfizeram os céus. He was sent to the earth Ele foi enviado à to terra fulfill the work of God. para realizar a He has vontade de Deus. accomplished his work. E ele cumpriu a sua obra. Now he should be able to return to where he has been sent. E agora então ele já podia voltar de onde ele veio. So it's very natural Seria simplesmente for natural him to take exit. para que ele saísse dali, que ele For voltasse dali, for him to take exit and ascend to heaven there. para que ele já pudesse ascender aos céus dali. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e it's irmãs, very, very interesting. isso é muito But interessante. now let's come back to chapter 4. Agora vamos voltar ao capítulo 4. Before they, okay, in verse 6. Versículo 6. Now, from verse 7, 8, you know that they're already in Mount Hermon. Então, a partir do versículo 7 e 8, você já sabe que eles estão no Monte Hermon. So almost the same time, Quase que ao mesmo tempo. there is a statement. Há uma afirmativa aqui. Verse 6. Versículo 6. Okay. Chapter 4, verse 6. Capítulo 4, versículo 6. Until the cool of the day, when the shadows flee away, I will go my way to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Do you see? That's Exodus. Então você observa, isso aqui é o êxodo. That's why bridegroom said, I will go my way. É por isso que o noivo diz, eu irei. I will be able to ascend to heaven right away. Ou seja, eu posso subir aos céus imediatamente. But somehow, the Mas Lord tarried. De alguma forma o Senhor aguardou. The Lord did not ascend to heaven. O Senhor não subiu aos céus ali. Instead of ascending, Em vez de subir aos céus ali, both of them descend. ambos então aqui descem. First to the foot of mountain. Primeiramente até o sopé do Monte Hermon. And then, E então, if you study 4 Gospels, se você estudar os 4 and you evangelhos, know what happened. você sabe o que aconteceu. That was when Peter said, let's have 3 tabernacles. Foi naquele momento que Pedro disse, vamos construir 3 tendas. You are pretty sure Você pode ter certeza. that's the occasion very near to the Feast of Tabernacle.
Aquele momento era muito próximo à festa dos tabernáculos. A Feast of A Tabernacle festa dos tabernáculos is a time for the fruit to be ripened, é o momento em que os frutos amadureceram, both grapes and olive. tanto as uvas quanto as azeitonas. So that's the time. Aquele momento, Now, in order to fulfill the will of God, para que se cumprisse a vontade de Deus, even you see the fruits, mesmo que você veja os frutos so beautiful. tão lindos, Remember, that Lembre-se. speaks of maturity. isso fala de maturidade. When you see the grapefruit. Quando você vê aquela uva. So, brothers, Então, irmãos, now, because the fruit was so full, pelo fato daquele fruto estar tão cheio, now tão it pleno, should be able to just pluck them and put into Father's house. você já podia então tomá-lo e colocá-lo na casa do pai. Should keep in, because my father is husbandry, you see? É, porque o meu pai é o agricultor. So it's much easier for you, because it's so ripened, so how about just put something and keep it in somewhere in the house? Pelo fato de já estar tão maduro, porque não tomamos esses frutos e já o colocamos naquela casa? But God's will is this. Mas a vontade de Deus é a seguinte: These fruits should go to winepress esses frutos devem ir para o lagar, in order to give life to others. para que possa dar vida a outros. You are going through a suffering which is undeserved suffering. Você então passa por um sofrimento que é não merecido. Some suffering is called deserved suffering. Algum sofrimento é considerado um sofrimento merecido. That suffering of Jacob, Foi o sofrimento de Jacó. he had done something wrong. Ele fez algo You errado. sin against God. Ele pegou contra Deus. You are on the disciplining hands of Ele God. estava sob a mão disciplinar de Deus. That suffering is called undeserved suffering. Mas esse tipo de Deserved sofrimento, suffering. não, o sofrimento de Jacó é considerado sofrimento merecido. But sufferings of Job Mas o sofrimento de Jó is undeserved suffering. é um sofrimento não merecido. He is so perfect. Ele era tão perfeito, No one can be perfect anymore. de forma que ninguém mais podia ser perfeito. If you are perfect, Se você for perfeito, you ought to let other people to be perfect. você tem que permitir que outras pessoas se You aperfeiçoem. cannot be just the only one. Você não pode ser o único. You should distribute that life to other people. Você tem que distribuir essa vida com os If outros. you are rich enough. Se você for rico o suficiente, According to the testimony of God, de acordo com o testemunho de Deus. Job was perfect. Jó era perfeito, But brothers, mas irmãos, he's not perfect mas ele não era perfeito. until he will let other people be perfect. Até que ele conduzisse outros a serem perfeitos. When their life passes on from one people to another people, Quando a vida então passa de uma pessoa para outra pessoa. just like mother É exatamente como a give mãe. the birth to the child. Quando dá a luz ao filho. When the mother, the life was so mature. Quando a mãe, a sua vida é tão madura. She decided to pass on the life to others. Ela decide passar a sua vida para outros. Now she has to go through a suffering, Agora ela tem que passar pelo sofrimento. which is undeserved suffering. Um sofrimento que não é merecido. However, No entanto, through that suffering, por meio daquele sofrimento, the life will be given out. a vida então será produzida. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you read this chapter 4, quando você lê esse capítulo 4, and bridegroom did not go away. então o noivo não se vai. Bridegroom did not take exit. O noivo não sai. And both the bridegroom and bride, Ambos, o noivo e a noiva, they went down. eles descem First to the garden. inicialmente para o jardim. Now, that's the type. Esse é o tipo. How about antitype? E o antitipo? When you come to the antitype, Quando você chega ao antitipo, you remember what happened? você se lembra o que aconteceu? And instead of ascend to heaven, Em vez de subir ao céu, our Lord, from that time on, o nosso Senhor daquele momento em diante, and then back to Capernaum, ele volta para Cafarnaum. and then later he went to the Bethany beyond Jordan. E logo depois ele foi para Betânia, além do Jordão. He made the Bethany beyond Jordan as another center of work. E ele fez de Betânia, além do Jordão, um outro centro de trabalho. He spent 6 months using that as center. Ele utilizou aquele local como centro do seu ministério por 6 meses. And then you find along the King's Highway, E você observa então que ao longo daquela estrada real, along the Jordan Valley, ao longo do Vale do Jordão, he descended from Mount Hermon, ele desce então do Monte Hermon, further down, desce further down, desce mais, finally reached Jericho. e finalmente chega em Jericó. And that's very low. E ali é um lugar muito ao sul. And E finally, finalmente, he died for us on the cross. ele morre por nós na cruz. He went through the valley of death.
Ele passa pelo vale da morte. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? vocês percebem? This is the reverse of the movement of chapter 3:6 to the movement of the second song. Então observe que esse é o movimento inverso do segundo Do you cântico. see that? Vocês veem Now, isso? second song Então no segundo cântico, is from the King's Highway ele começa na estrada real, and then passing by Mount Gilead passa então pelo Monte de Gileade, and whole Jordan Valley. passa pelo Vale do Jordão inteiro, Finally, you reach Mount Hermon. finalmente chega no Monte Hermon. Now, brothers, Então, the irmãos, reverse of that movement então o inverso desse will movimento explain the last 6 months of the life of our Lord Jesus. vai explicar os últimos 6 meses da vida do Senhor Jesus. And that portion of life Então essa porção da vida will describe vividly from chapter 9 to chapter 19 of Gospel of Luke. e essa porção é explicada a partir do capítulo 9 até o versículo 19 do livro de Lucas. Now, this part you never find in Matthew, or not much in Matthew nor in Mark. Essa parte você não encontra muito em Mateus nem Marcos. That's the specialty of Gospel of Luke. Essa é a especialidade do Evangelho de Lucas. Our Lord was on earth 33 years. O nosso Senhor esteve 33 years and a half. sobre a terra por 33 anos e meio. 30 years of silence. 30 anos em silêncio. And 3 years of fruitful work. E 3 anos de um trabalho prolífico. Then 6 months E 6 meses from Mount Hermon all the way to Mount Golgotha. do Monte Hermon até o Gólgota. Now, brother, Agora, irmão, remember. lembre-se. And if you study the last 6 months of our Lord's life on earth, Se você estudar os últimos 6 meses da vida do Senhor Jesus sobre a terra, how often he said to his disciples. quão frequentemente ele disse aos discípulos. Of course, he made the decision. É claro que a decisão foi dele. Instead of ascending to heaven, Em vez de subir aos céus, now he is willing to go through the winepress of the cross. ele está desejoso de passar pelo lagar da cruz. He wants to let the life be given out. Ele quer que a sua vida seja dada. Remember, Lembre-se. in order to give out your life, Então, para que você possa dar a sua vida, there is a way. há um caminho. It's from Mount Hermon all the way to Mount Golgotha. E esse caminho é do Monte Hermon até chegar no Monte Gólgota. What is that way? Que caminho é este? If you study Gospel of Luke, Se você estudar o livro de Lucas, the Lord always said to disciples, o Senhor sempre disse aos discípulos: let us go to Jerusalem. vamos para Jerusalém. Not just myself. Não apenas eu. This is the way not only for our Lord, Esse caminho não é apenas para o nosso also Senhor, for the disciples. mas também para os discípulos. This is not for the bridegroom, also for the bride. Não é apenas para o noivo, mas também para a noiva. Now, how do you describe that way? Como é que você descreve este caminho? The way of the cross. O caminho da cruz. Jerusalem is ahead of them. Jerusalém está diante deles. Jerusalem for them means crucifixion, means the cross. Jerusalém para eles significa a cruz. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, first 30 years of our Lord, os primeiros 30 anos do nosso Senhor, he lived in the presence of Jehovah, ele viveu na presença de Jeová. the tender shoot from the dry ground. Aquele renovo subindo de uma terra seca. Another 3 years, Outros 3 anos. fruitful work. Uma obra prolífica, frutífera. Very much fruit. Muito fruto foi produzido. When he reached the peak of his life and his ministry, Quando ele chegou no ponto máximo da sua vida e do seu ministério, he is able to go up, yet for you and for me, he is willing to going down. ele podia então já subir aos céus, mas por causa de você e de mim, ele optou por descer. And when he really took that way, Então, quando ele tomou aquele caminho, brothers and sisters, irmãos e irmãs, it is just reverse the way given in the second song. é o caminho inverso exato do caminho que nos é mencionado no segundo canto. That's exactly the way taken by 4 kings. Foi exatamente o mesmo caminho que os 4 reis tomaram. Now you know the meaning of King's Highway. Agora você sabe o significado deste caminho real. If 4 kings take that way Se aqueles 4 reis tomaram aquele and caminho conquer the
five kings. e conquistaram 5 reis, Our Lord Jesus. o nosso Senhor He's Jesus, the king being rejected. ele foi o rei rejeitado. They say, crucify him, crucify him. Eles disseram, crucificai-o, crucificai-o. Remember, he did not go all the way to that sea, no. Observe que ele não foi até o Mar Morto, não. And then from Jericho, Então de Jericó, and then he went to Jerusalem, ele sobe para Jerusalém died for us on the e cross. morre por nós na cruz. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he is the king. ele é o rei. He is the antitype of that four kings. Ele é o antitipo daqueles 4 Do you reis. see that? Vocês Why percebem? that king's highway being prepared? Porque aquela estrada real foi preparada? It is prepared Foi preparada for the Lord to descend from Mount Hermon all the way to Mount Golgotha. para que o Senhor pudesse vir desde Monte Hermon até alcançar o Gólgota. That way is descending way. É um caminho descendente. Now, for these four kings, Para aqueles 4 reis, they only know the glory. eles só conhecem a glória. But before we are being conquered, Mas antes de sermos conquistados, before Christ conquered many souls, antes de Cristo conquistar muitas almas, remember, lembre-se, he going down ele desceu, and he went to the winepress, ele passou pelo lagar and e finalmente finally, you see the beautiful wine is being produced. você observa que aquele vinho maravilhoso é produzido. So after his resurrection, Então, após a sua ressurreição, his risen life being released, a sua vida de ressurreição é liberada. that wonderful wine. Aquele vinho maravilhoso. We all drink of this wine. Todos bebemos desse vinho. Because of this wine, change our whole life. E por causa desse vinho, toda a nossa vida foi transformada. So, my brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you study this chapter, this song, se você estudar esse cântico, can you see something in the record given in gospel, four gospels? será que você consegue perceber algo também que está nos 4 Do you evangelhos? see that in such a beautiful way? Algo de maneira tão maravilhosa. Now, of course, Bible didn't talk about that in this type, in this song, did not talk about the way coming down. Observa que neste cântico não fala a respeito desse caminho descendente, But in the antitype, mas no antitipo, and you see that way, just the way reverse according to third song. Yes. você então observa que é o caminho inverso desse terceiro cântico. So it is very interesting. É muito interessante. But if you go on a little bit further, Se você prosseguir um pouco mais, because now he no longer in the Mount Hermon. ele não mais está no Monte Hermon. So finally he come to Jerusalem. Finalmente ele chega a Jerusalém. Now you remember that night of betrayal. Você se lembra daquela noite em que ele foi traído? He took the bread Ele tomou o pão and he took the cup. e tomou o cálice. Now you know that's Lord's table. Você sabe que isso é a mesa You do Senhor. know that's Lord's supper. Você sabe que é a ceia do Senhor. Before he died for us on the cross, Antes dele morrer por nós na cruz, he had a feast with his disciples. ele teve então aquele banquete com seus discípulos. Now remember, before Good Shepherd gave up his life, Antes que o bom pastor desse a sua vida, Solomon had a feast with Shulamite. Salomão então teve um banquete com a Sulamita. That's the Lord's table we have every Lord's Day. Essa é a mesa do Senhor da qual participamos a cada dia do Senhor. So when you come to chapter 5, verse 2, Então quando verse você 1, chega ao capítulo 5, versículo 1, I have come into my garden, my sister, my bride. já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. I have gathered my myrrh along with my blossom. I have eaten my honeycomb and my honey. Colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com o mel. I have drunk my wine and my milk. Bebi o meu vinho com o leite. Eat, friends. Comei e bebei, amigos. Drink and imbibe deeply, O lovers. Bebei fartamente, ó amados. In this passage, Nesta passagem, have you seen the Lord's table você conseguiu ver a mesa do Senhor? predicted from this song? Predita já aqui neste cântico. When you see that feast, Quando você vê esse banquete, you know it's no longer in the Mount Hermon. você sabe que não acontece no No, in the third. No, you can see no longer at the foot of Mount Hermon. Você percebe que não acontece no sopé do Monte Hermon. So you can see it from here and there, Você consegue perceber daqui e just daqui. like in a prophetic song.
Da mesma forma que no cântico profético, you see something recorded in the gospel. você também vê algo registrado nos evangelhos. Now we come verse 2 of chapter 5. E chegamos então ao versículo 2 do capítulo 5. I was asleep, but my heart was awake. A voice, my beloved, was knocking. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Open to me, my sister, my love, my dove, my perfect one. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. For my head is drenched with dew. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho. My locks with the damp of the night. Os meus cabelos das gotas da noite. Now, what is the situation here? Qual que é a situação aqui? All Bible scholars agree. Todos os estudantes eruditos da Bíblia concordam. That's the scene of Gethsemane. Esta aqui é a cena do Getsemane. Let me repeat again. Vou repetir. For my head is drenched with dew, my locks with the damp of the night. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. When our Lord was in Gethsemane, Quando o nosso Senhor estava no Getsemane, He knocked the door. ele bateu a porta. Can you be watching and pray? Vocês podem orar e vigiar. He knocked the door of the heart of Peter Ele bateu ao coração and also de James. Pedro e também de And also John. Tiago e também de João. They fall into sleep. Mas mesmo assim eles dormiram. I was asleep, but my heart was awake. Eu dormia, mas o meu coração velava. Even my spirit is willing, Ainda que meu espírito deseje, but my flesh is weak. mas a minha carne é fraca. The eyes were so heavy, Os olhos pesavam tanto. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Even the bridegroom knocked the door. ainda que o noivo batesse a porta, Can you be with me just for a while? vocês podem vigiar comigo apenas por um pouco. Here is another call. Aqui há um outro chamado. And so here you find that another time Solomon addressed to Solomon. E aqui é um outro momento em que Salomão fala com a Sulamita. Now, finally, he got up, Finalmente ela se levanta then disappeared. e ele desaparece. Now you know what happened. Você sabe o que aconteceu? In that Gethsemane, Naquele jardim do Getsemane, all the disciples fled away. todos os discípulos fugiram. And there was a young man, Então houve um jovem, probably Mark. provavelmente Marcos, You know, because on that night when they break the bread, porque naquela noite quando eles partiram o pão, that upper room most likely belonged to Mark. aquele cenáculo provavelmente pertencia à família de As a Marcos. young person, Como um jovem, he hid somewhere. ele se escondeu no cantinho. That's why in Gospel according to Mark, É por isso que no Evangelho, segundo Marcos, give you the impression você tem a impressão as if ali, he's the eyewitness. é como se ele fosse testemunha. All the disciples has come. Todos os discípulos chegaram. If you read that Gospel very clearly, Se você ler o Evangelho, aquele Evangelho, isso vai ficar muito claro. and then when they left the upper room to Gethsemane, Quando eles então saíram daquele cenáculo e foram para o Getsemane, most likely that Gethsemane, that garden belonged to the family of Mark. provavelmente aquele jardim do Getsemane pertencia à família de Marcos. So Mark could not sleep very well Então Marcos não conseguiu dormir bem, because the weather was not very cold. porque o clima não estava muito frio. So he only covered with a blanket. Então ele só se cobriu com um lençol. So that blanket also can be his outer garment. Então aquele lençol podia servir como sua túnica. Out of curiosity, probably. Talvez por curiosidade, So probably he really went to Gethsemane. provavelmente ele foi lá para o Getsemane. How do you know? Como é que a gente sabe disso? Because when our Lord prayed that, may your will be done. Porque quando nosso Senhor Jesus orou, Peter fell into sleep. seja feita a tua vontade, John fell into sleep. Pedro estava dormindo, James fell into sleep. João estava dormindo, None Tiago of estava them dormindo. heard that prayer. Nenhum deles ouviu aquela oração. How do you know the Lord prayed that prayer? Como é que eles podiam saber que o Senhor orou aquela oração? And when our Lord said, Abba, Father. Quando nosso Senhor disse, Abba, Pai. You know, that's a very natural way for a young kid like Mark to say to their father. Aquela era uma expressão natural que um jovenzinho se expressasse em relação ao So seu pai. somehow Mark has to be hiding somewhere.
De alguma forma, Marcos tinha que estar escondidinho em algum lugar ali. He was able to listen to the prayer of our Lord. E ele pôde ouvir a oração do nosso Senhor. And he put in some his custom term. E então ele utilizou algum daquelas terminologias So comuns. that word, Abba Father, tell us most likely he was there. Então essa expressãozinha Abba Pai talvez o tenha traído, So you know indicando that. que ele tinha estado ali. So you know that when for my head is drenched with dew, my locks with the damp of the night. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. When our Lord goes through that travail, goes through that pain in Gethsemane, Quando o Senhor passa por aquelas dores de parto ali no jardim de Getsemane, he wants them to keep awake. ele desejava que seus discípulos But permanecessem brother, acordados. sister, that's why you see when they knock the door, no answer. É por isso que quando o Senhor bate a porta não havia resposta. Finally, they all wake up. Finalmente eles acordam They all flee away. e eles fogem. And when Mark discovered all these people away, Então quando Marcos descobre que todos aqueles discípulos fugiram, he must love the Lord so much. ele devia amar o Senhor tanto. Now you disciple can fail the Lord. Vocês discípulos podem falhar para com o Senhor, Now I definitely will not do that. mas eu não farei isso. It's a zeal of a youth want to follow the Lord. E era o zelo daquele jovem querendo seguir o Senhor. But that zeal had to be tested. Mas aquele zelo teve de ser testado. When he was about arrested, Quando ele estava para ser preso, he gave up his blanket and ran out naked. e ele largou mão daquele lençol e fugiu nu. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, this tell you these people are Shulamite. e isso nos fala que todas aquelas pessoas eram Peter sulamitas. is Shulamite. Pedro era sulamita, James is Shulamite. Tiago era sulamita, And Mark also Shulamite. Marcos também era sulamita, But they all failed. mas todos falharam. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, finally they want to find the Lord. eles querem se encontrar com o Senhor, Our Lord already risen. mas o Senhor já ressurgiu. So you see, brothers, Irmãos e irmãs, because of that, por causa disso, then it gave the chance for these Shulamite to testify. ele deu a oportunidade dessas sulamitas testificarem. So when you come to the chapter 5, verse 10 to all the way to verse 16, Quando você chega então ao versículo 10 do capítulo 5 até o versículo 16 do mesmo capítulo, very interesting. é muito interessante. Now after they found that their beloved is gone. No momento que eles descobrem que o amado havia desaparecido, The angel said he's not here. o anjo disse, ele não está aqui. They want to find him, they couldn't find him. Eles quiseram encontrá-lo, mas não puderam. But of course later he found him. Mas mais tarde eles o So encontraram. now they are able to testify they are risen Lord. E agora eles conseguem testificar a respeito do seu Senhor So ressurreto. their testimony should be given from chapter 5, verse 10, all the way to verse 16. E o testemunho deles está registrado no capítulo 5, versículo 10 até o versículo 16. And then when you come to the verse 16, Quando você chega ao versículo 16, he is altogether lovely. ele é totalmente desejável. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you see that? Vocês veem? Because of their failure. por causa da falha deles. Because when shepherd being stricken, Quando o pastor foi ferido, all the lambs will be scattered. todas as ovelhas foram espalhadas. So you see, that's the reason why Shulamite couldn't find her beloved. Foi por causa disso que a sulamita não conseguiu encontrar o seu amado. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Finally, they found the beloved. finalmente eles encontram o amado. Because in chapter 7, Porque no capítulo 7, in chapter 6, desculpe, no capítulo 6, verse 2, versículo 2, my beloved has gone down to his garden. o meu amado desceu ao seu jardim. He has been resurrected. Ele ressurgiu. He ascended to heaven. Ele subiu aos céus. Now he has gone down to the garden. E agora ele retorna ao jardim. Holy Spirit come down to the earth. O Espírito Santo desce até a terra. Holy Spirit dwell in your spirit, O Espírito Santo habita em seu in espírito, my no spirit. meu espírito. Where are you going to find your Lord?
Onde você encontrará o seu Senhor? Yes. Sim, Now, physically speaking, falando do ponto de vista he's físico, not here. ele não está aqui. But thank the Lord. Mas graças ao You Senhor, found him in the Spirit. nós o encontramos em nosso espírito, Because he come down to his own garden. porque ele volta ao seu próprio jardim. So here give you some sketch. Aqui então nós vemos esse esboço, Not only ascension, não apenas da ascensão, also Pentecost. mas também do Pentecostes. Not only Holy Spirit being poured down. O Espírito Santo não apenas foi derramado, Now my beloved is in his own garden. o meu amado está no seu jardim. Holy Spirit is in our spirit. O Espírito Santo está no nosso espírito. Christ in the spirit. Cristo em espírito And in our spirit. e no nosso espírito. So we are able to say, E nós podemos we dizer, found him. nós o encontramos. Where is he? Onde que ele está? He is in your holies of holies. Ele está no seu santo dos santos. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, do you irmãos, think this accident? e você acha que é por acidente? In this gospel, in this book, Neste livro, in this song, nesses cânticos, you are really able to see some sketch. você consegue perceber um esboço. And this sketch will touch the crisis of life of Christ. Esses esboços vão tocar nas crises de Cristo And also his disciples. e também nos seus discípulos. So very interesting. É muito If interessante. you read on, Se você prosseguir lendo, finally you come to chapter 7. você então chega ao capítulo 7. So you're no longer in the four gospels. Você não mais está nos 4 evangelhos. Now you will come to the book of Acts. Você agora chega ao livro de Atos. You remember the story? Você se lembra da história? One day, James and John went through Samaria. Você lembra que Tiago e João eles passaram pela Samaria. And Samaritans will not accept our Lord. E os samaritanos não aceitaram, So não receberam. this brother just suggested to the Lord, E aqueles dois irmãos sugeriram ao Senhor: why don't you send down the fire and consume them? o Senhor quer que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? The Lord said, you do not know what's your spirit. E o Senhor diz: não sabeis de que espírito sois. Remember, Lembra-se? they visit Samaria. Ou seja, eles visitaram Samaria. Actually, they want to stay in one of the villages there. Na realidade, eles queriam ficar numa das vilas ali. But they have been rejected. Mas eles foram rejeitados. But if you come to the chapter 8 of book of Acts, Mas se você for ao capítulo 8 de Atos, one day, Peter and other apostles, um dia Pedro e outros apóstolos, they went to Samaria. eles foram até Samaria And they went through the villages there. e passaram pelas vilas And ali. they preached the gospel. E eles pregaram o evangelho. Instead of asking the fire to come down to them, to consume them, Em vez de pedir que descesse fogo do céu para they consumir, pray for the Holy Spirit to come down. eles oram agora para que o Espírito Santo descesse Brothers and sobre eles. sisters, Irmãos e do you irmãs, see the Shulamite here? vocês veem a Do Sulamita you aqui. see the Solomon here? Você vê Salomão aqui? Now they have a garden now Agora eles têm um jardim next to the world. próximo ao mundo. Because the field means the world. Porque o campo significa o mundo. So in chapter 8, No capítulo you 8, see Philip, você vê Filipe, you see Peter. você vê Pedro. They went through the Eles wilderness. passaram pelo They deserto, go to the villages. vão às vilas. Now, brothers and sisters, Irmãos, what are they doing? o que eles estão They are fazendo? so diligent. Eles são tão It's diligentes. just like they get up very early. Eles acordam muito cedo. So if you read chapter 7, Se você ler o capítulo 7 de Cântico dos Cânticos, verse 12. versículo 12. Let us rise early and go to the vineyard. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Let's see whether the vine has budded and its blossoms have opened, Vejamos se florescem as vides, se abre a and flor. whether the pomegranates have bloomed. Se já brotam as romeiras. There I will give you my love. Dar-te-ei ali o meu amor. Not only in the inner chamber, Não apenas mais naquela recâmara not interior. only in the banquet house, Não apenas na casa do banquete. now in the garden. Mas agora no jardim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in this passage, nesta passagem, you can see something recorded in the gospel, in book of Acts. você consegue ver algo que está registrado no livro de Atos. And now if you come to the chapter 1, Se você então agora considera o capítulo 1, if you read it, verse 12, se você ler o versículo 12, while the king was at his table, my perfume gave forth its fragrance. enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Do you see some sketch here of what happened in the Gospels? Você consegue perceber aqui algum esboço de algo que aconteceu nos You evangelhos? remember how Mary broke his vase? Você se lembra como Maria quebrou aquele vaso? Very interesting. Same Mary.
é a mesma Maria, the one who sat at his feet. aquela que se sentou aos pés do Senhor. The Shulamite in the king's chamber. É a Sulamita nas recâmaras do rei. Now, Mary led our Lord Jesus. Mary led our Lord Jesus. Led. Maria permitiu que o Senhor Jesus kiss her with his word. Permitiu que o Senhor Jesus a beijasse com as suas palavras. Então vocês veem, irmãos? Now you can understand when he was sitting at his feet. Quando Maria sentava-se aos pés do Senhor, he received the better part. Ela recebeu a melhor parte. He heard every word from our Lord. Ela ouviu cada palavra do nosso Senhor. The word of God was such an impression. A palavra de Deus causou-lhe tal impressão. How he wished the word of God may be impressed upon her heart. Como ela desejava que a palavra de Deus fosse impressionada no seu coração. Do you have that prayer? Você tem essa oração? Every time when you're at the feet of our Lord Jesus. Todas as vezes quando você está aos pés do Senhor Jesus. You want to listen to his word. Você quer ouvir as suas palavras? Not just listen to the word. Apenas ouvir as palavras. You want his word impressed upon in your heart. Mas você quer mais, você quer que as suas palavras sejam impressas no seu coração. So every time you pray to the Lord. Toda vez que você ora ao Senhor, not just the word. Não apenas palavras. It's the impression of the word. Mas a impressão da palavra. If you translate it into the language of Song of Solomon. Se você traduzir isso na linguagem dos cânticos de Salomão, may he kiss me with the kisses of his mouth. Possa ele beijar com os beijos da sua boca. Man does not live by bread alone. O homem não viverá só de pão. By every word which proceed out of the mouth of God. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Now you understand the true meaning here. Agora você entende o significado real Here aqui. You have a Shulamite. Aqui você tem a Sulamita. Now in gospel his name is what? Is Mary. E no evangelho o nome dela é Maria. So you can see that it's very clear. Você vê isso muito claramente aqui. In the beginning of the chapter. No início do capítulo. How Mary sat at the feet of our Lord Jesus. Como Maria se sentava aos pés do Senhor Jesus. Listen to his word. E ouvia as suas He palavras. has chosen the better part. Ela escolheu a melhor parte. And not only that. E não apenas isso. That portion can never be taken away. Aquela porção não lhe será tirada. That's first half of the first song. Essa é a primeira metade do primeiro cântico. The second half of the first song. A segunda metade do primeiro cântico. Verse 12. Versículo 12. And while the king was at table, my perfume gave forth its fragrance. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. You remember how the fragrance filled the whole house. E você se lembra como a fragrância daquele perfume encheu toda a casa. Then you heard a comment by Judah. Aí você se lembra daquele comentário de Judas. What a waste. Que desperdício. In the eyes of Judah. Aos olhos de Judas. Even you pour water upon the head of our Lord is a waste. Mesmo se você derramasse água sobre a cabeça do Senhor Jesus, seria um desperdício. But how Mary broke that vase. Mas como Maria quebrou aquele vaso. And very clear, my perfume gave forth before the fragrance. E é muito claro como diz aqui, o meu nardo exala o seu perfume. Originally, it's my nard. No original, give forth its fragrance. Nard. No original, como está em português, o meu nardo exala o seu perfume. You see, can this be accident? Será que isso aqui é por acidente? Of course not. Claro que não. Here is a prophecy. Aqui está uma profecia. Tell you someone just like a Shulamite. Que vai te falar que alguém como Sulamita. Now one day, definitely, when the king was at the table. Que um dia, quando o rei estivesse à sua mesa. She broken her vase. Ela quebraria o seu vaso. And my nard give forth its fragrance. E o meu nardo exalaria o perfume. So you see, brothers. Vocês percebem, irmão? Now, because he heard the word. Porque ela ouviu a palavra. So in verse 13. Versículo 13. My beloved to me is a pouch of myrrh which lies all night between my breast. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Now, because the Lord spoke to him. Pelo fato do Senhor ter falado a ela. She know that our Lord about to die. Ela sabia que o Senhor estava para morrer. Myrrh always connect with death. A mirra sempre está ligada à morte. But for a whole night, mas por uma noite inteira, she couldn't sleep. Ela não conseguiu dormir. She remembered something of our Lord's death. Ela se lembrava de algo a respeito da morte do Senhor. Now, in poetical language, então na linguagem poética, now my beloved is to me a pouch of myrrh which lies all night between my breasts. O meu amado é para mim como um saquetel de mirra, e na tradução em inglês fala que
ficou por toda a noite entre os meus seios. Out of that experience, Então, dessa experiência, he should grasp the golden opportunity. ela agarrou aquela oportunidade de ouro. He break up his vessel. Ela partiu, quebrou o seu vaso. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when other sisters quando outras irmãs want to do exactly the same thing, quiseram fazer o mesmo, it's too late. era tarde demais. Our Lord already been risen. O Senhor já tinha ressuscitado. If you want to consecrate yourself to the Lord, Se você quiser se consagrar ao Senhor, look for the golden opportunity. agarre-se à oportunidade de Unless ouro. you're sitting at his feet, A menos que você esteja sentado aos seus you pés. know that our Lord is going to be crucified. É somente assim que você vai saber que o Senhor vai ser That crucificado. word always sinks so deeply in your being. E aquela palavra, ela alcança o mais profundo do seu coração. Then you know that time is very short. Aí então você vai saber que o tempo é muito Before it's curto. too late, Antes que seja tarde. he poured the perfume upon our Lord. Antes que fosse tarde, ela derramou aquele perfume sobre o You Senhor. see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? only Mary was able to do that. Apenas Maria pôde fazer aquilo. All other sisters are too late. Para todas as demais irmãs, era tarde demais. When opportunity came to you, Quando a oportunidade vem até você, when golden opportunities came to you, quando a oportunidade de ouro vem até like você, an old man with long hair in front of you, é como um homem idoso com um fio de cabelo you na should frente. grasp it. Você tem que pegar pela frente. If you just say, let me wait for a while, Se você disser, vou esperar um pouquinho, when that old man turn around, quando aquele homem se vira, his back is bald. você olha, a nuca dele é completamente You careca. cannot get that anymore. Você não consegue mais pegar cabelo. My brothers and sisters, Então, meus irmãos e do you irmãs, see that? você vê isso? How Mary know that's a golden opportunity? Como é que Maria sabia que aquela era uma oportunidade de ouro? Because he put a pouch of myrrh within her breast for all night. Porque ela guardou aquele saquetel de mirra entre os seus seios por toda a noite. Now you know Agora você sabe. that kiss. Now you know that impression. Agora você sabe que impressão foi Now aquela. you know the impression of the word so deeply. Você sabe que a impressão daquela palavra foi tão profunda. You see? Você vê? So if you really study this part of the Se Bible, você de fato estudar essa porção da you see Bíblia, it's amazing. você vai ver que é impressionante. That's why now when you talk about Mary, not only talk about consecration, Então, quando você fala de Maria, você não fala a respeito apenas de not only talking consagração, about breaking the vase, mas agora fala de quebrar aquele not vaso. only talking about this fragrance. No, not at all. Não apenas fala a respeito dessa fragrância. Many people still consecrate themselves, Muitas pessoas se consagram, but sometimes too late. mas algumas vezes é tarde demais. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, it's so amazing here. tão impressionante aqui. Now, if you read on, Se você continuar lendo, my beloved, to me, a cluster of henna blossoms in the vineyards of Engedi. como racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Of course, then verse 15. Agora tem o versículo 15. How beautiful you are, my love. How beautiful you are. Your eyes are like dove. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. The eyes of dove are single eyes. Os olhos das pombas são únicos, singulares. Never waste upon our Lord. Never be waste upon our Lord. Nunca They say waste is wasted. se perdem, nunca se... Because Judah said it's waste. It's waste. Elas nunca consideram que aquilo que é para o Senhor é um desperdício. So, you see, brothers, how do you know that? Solomon said, how beautiful you are, my love. How beautiful you are. Your eyes are like doves. Então, como Salomão diz aqui, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. I don't know your translation. Eu não sei como é que está na sua tradução. But when you read the Bible, Quando você lê a there's a Bíblia, comment from our Lord. há um comentário do nosso Senhor. He said, this is a beautiful thing. Ele diz, eis uma coisa maravilhosa. Now, wherever you preach the gospel, Toda vez que você pregar o you Evangelho, preach that beautiful matter. você vai pregar a respeito desse evento. So, in other Em words, outras palavras, how beautiful you are, my love. eis que és formosa, ó querida How minha. beautiful you are. Your eyes like doves. Eis que é formosa, os teus olhos são como os das So, pombas. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, whenever we preach the gospel, toda vez que pregarmos o we Evangelho, always preach
consecration. Sempre temos que pregar a respeito da We consagração. always preach that beautiful thing. Nós sempre pregaremos a respeito dessa coisa Now with maravilhosa. Mary, Mas no caso de Maria, not only one thing is needful. apenas uma coisa é necessária. This is not only one thing. Apenas uma coisa. Why is one thing? Por que uma coisa apenas? Because this is dove. Porque é uma pomba. Eyes is single. Os olhos são Martha únicos. has many things. He was troubled by many things. Marta estava preocupada com muitas coisas. That's why he never focused. É por isso que ela nunca conseguia focalizar. So that's why the Lord said, É por isso que o Senhor disse, Mary has chosen the better part. Maria escolheu a melhor parte. Only one thing is needful. Apenas uma coisa é necessária. And that she's dove. E ela é uma pomba. And not only that, E não apenas isso. this is a beautiful thing. Essa é uma coisa linda. So brother, Então, irmãos, from this song, então deste cântico, from chapter 1 all the way to chapter 8, do capítulo 1 até o capítulo 8, you really can see the story of our Lord and his disciples. você consegue ver a história do Senhor e seus discípulos. And on top of it, E além disso, all the geographical setting here você consegue ver o contexto geográfico aqui. is about the land of our Lord Jesus. Fala a respeito da terra do Senhor Jesus. While he was on earth, Onde ele andou quando estava while na he terra. traveled with his disciples. Por onde ele jordandeou com seus discípulos. King's Highway, O caminho real, Jordan Valley, o Vale do Jordão, and Mount Gilead, o Monte Mount Gileade, Hermon. Monte Hermon. You find Peter, John, disciple always with him. Você observa que Pedro, Tiago e João estavam sempre com eles. He said, let us go to Jerusalem. E ele disse, vamos para Jerusalém. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you understand. agora você entende. With this prophetical setting, Com esse contexto profético, you are very sure você pode estar certo how you are going to understand this book. de como você pode compreender esse livro. I'm sorry, I cannot stop, so that's why I have to take too much time in the first section. Me desculpe, eu não pude parar e eu gastei muito tempo na primeira I think sessão. it's not fair to our brother here. Acho que não é justo para o nosso irmão. So he spent so much time. But anyway, we have to. Now this is the right time to stop, right place to stop. Acho que nós temos que parar nesse momento. So how about let's have another 15 minutes to Vamos rest. ter 15 minutos para descanso.